Os preços dos combustíveis podem atingir a lastimável marca de R$ 10 por litro de gasolina em alguns locais do Brasil. No norte e no nordeste, alguns locais você já pode encontrar bombas cobrando R$ 8,30 por litro. Mas quem são os principais culpados por isso? Aonde tudo isso vai parar? Existe alguma alternativa para contornar ou driblar tudo isso? No vídeo de hoje eu vou resumir de forma bem objetiva todos os motivos que estão fazendo a gasolina subir absurdamente hoje, que é dia 11 de março de 2022, e vou mostrar para vocês uma solução plausível e real para vocês contornarem e driblarem essa alta dos preços da gasolina, dos combustíveis e conseguirem se locomover com custo baixíssimo para você que precisa todo dia rodar muito por aí de carro e não tem nenhuma alternativa. Fica comigo até o final que você vai se surpreender e talvez você possa sair daqui com uma nova visão de como economizar combustível nos dias atuais. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece ainda, me chamo Marco, sou o seu consultor automotivo. E o vídeo de hoje é polêmico, é um assunto que está preocupando muita gente, afeta toda a economia do país. E eu tenho certeza que se você ficar comigo aqui até o final, talvez você saia daqui com uma visão diferente. E quem sabe não cria coragem para seguir o conselho que eu vou dar para vocês no fim do vídeo, como uma alternativa para fugir dessa alta dos preços da gasolina. Mas será que dá para fazer isso? Então, já vai deixando aqui seu like, se inscreve no canal. Isso vai me ajudar demais. Cada um de vocês que contribui com like, com compartilhamento, com comentário, eu agradeço muito, faz toda a diferença para mim. Então, já vai se inscrevendo, deixa seu like, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Mas bora pro vídeo. Ontem, dia 10 de março de 2022, eu fui buscar meu carro no mecânico depois de deixar ele mais ou menos uma semana lá parado para fazer revisões, troca de óleo. Eu fui viajar para Santa Catarina, voltei, já aproveitei e fiz uma revisão completa, troquei todo o óleo de câmbio e o carro ficou mais ou menos uma semana parado lá. Ontem, quando eu tirei o carro, aproveitei e já pensei, vou passar no posto de gasolina para abastecer, já que eu sei que vai ter esse aumento do combustível, então já vou fazer isso. E para minha surpresa, quando eu cheguei no posto de gasolina que eu costumo abastecer, a fila estava tão grande, meus amigos, mas tão grande, que as frentistas estavam com uma bandejinha servindo refrigerante e salgadinho para todo mundo que estava na fila, de tão grande que estava, acredite se quiser. Por que a fila estava tão grande? Porque quem tem um mínimo de interesse e conhecimento por geopolítica e está sempre informado, viu que a previsão era de aumento nos preços dos combustíveis a partir de hoje, dia 11 de março de 2022. Por que eu falei geopolítica além de economia? Porque a geopolítica tem tudo a ver com isso, meus amigos. Principal motivo pelo qual esse aumento de gasolina atual está impactando tanto a nossa vida é o bendito do Putin que invadiu a Ucrânia. E por que isso? O que isso tem a ver com o Brasil? E que a geopolítica tem a ver com o aumento dos preços de gasolinas aqui no Brasil? Tudo a ver. O aumento atual dos preços dos combustíveis nada mais é consequência para investida do Putin na Ucrânia, invadindo o país em plena era digital. A Rússia hoje conseguiu a incrível façanha de se tornar o país mais sancionado do mundo, tudo por conta do ataque à Ucrânia. E como o Ocidente, nenhum país no mundo não quer se meter a besta e não vai se meter a besta de entrar numa guerra com a Rússia, seja bélica, seja nuclear, eles não vão fazer isso. A forma deles responderem a essas investidas russas contra a Ucrânia é nada mais nada menos do que sancionando e fazendo esse jogo político para tirar a Rússia do jogo na medida do possível. Mas a Rússia, meus amigos, ela é nada mais nada menos do que uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Ela faz parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. E desde 2017 que ela faz parte, não oficialmente, mas faz, da Organização de Países Exportadores de Petróleo, que é a famosa OPEP. Nada mais é do que uma organização de vários países que são grandes produtores de petróleo que se juntaram e formaram um cartel para negociar os valores do petróleo no mundo. E com a exclusão da Rússia do cenário econômico mundial, desse jogo comercial, infelizmente isso impactou o mundo inteiro e os preços acabaram subindo e agora nós aqui no Brasilzão velho da massa estamos pagando a conta. O preço do barril Brent antes de toda essa crise custava em média $80 o barril e depois que tudo isso aconteceu ele já atingiu o pico de $130 por barril. Hoje está ali na casa dos 120, mas ainda é muito alto. E aí, meus amigos, para quem tem um 2.0 turbo com 240 cavalos e que nos seus melhores dias faz 6,5 na cidade por litro, aí é um puta de um prejuízo. E é aí onde a criança chora e a mãe não vê. Mas quem será que são os verdadeiros culpados por tudo isso? Ou será que existe um culpado?
Bom, a partir de agora eu vou dar aqui a minha opinião para vocês com base em fatos, outras com base em crenças que eu tenho sobre política e sobre geopolítica. Então, se vocês não concordarem com alguma coisa, ó, desabafa aqui embaixo, deixa seus comentários e já aproveita, ó, se tá aqui comigo até agora, se inscreve aí, deixa aquele like maroto que vai me ajudar pra caramba, beleza? A partir de agora eu vou falar sobre alguns pontos aqui que podem ser bem polêmicos, mais do que esse vídeo todo já está sendo, né? Um dos principais motivos que fazem, na minha opinião, os preços dos combustíveis serem tão altos aqui no Brasil é a política de preços com a Petrobras, que há muitos anos é ridícula no nosso país. E na atual gestão, no atual governo, infelizmente nós não vimos nenhuma mudança relevante para resolver este problema. Mas nós precisamos ser sinceros e justos aqui também. Como nós estamos falando dos preços atuais e do aumento atual, temos que mencionar que o principal culpado por tudo isso é a Rússia e o Vladimir Putin, por esse ataque que ele está fazendo contra a Ucrânia. E isso impactou o país e o mundo inteiro, como eu já mencionei aqui para vocês. E não pensem que a Rússia não está preparada para lidar com todas essas sanções. A Rússia, ela nada mais é do que o país que tem a maior reserva financeira do mundo. Você sabia disso? A Rússia tem acumulado entre dólares, entre euros, entre ouro, mais de 630 bilhões em reservas financeiras. É claro que estão tentando congelar essas reservas para que eles não possam usar tudo durante essas sanções, durante essa guerra, mas acreditem, o Putin arquitetou tudo isso por muitos anos. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e tem um plano para passar por essa fase onde o mundo inteiro vai estar olhando torto para a Rússia. E outro ponto muito importante aqui que eu preciso mencionar é o seguinte: o papel do Brasil em todo esse conflito foi o quê? De cumprir uma agenda de visitar a Rússia num momento extremamente delicado do mundo, onde eles não precisavam fazer nada disso. Mas como diz o ditado, quem não ajuda, pelo menos não atrapalhe. E quando a gente tem um presidente que vai até a Rússia em um momento extremamente delicado e posa do lado de um cara que está prestes a invadir um outro país, a mensagem que é passada para o mundo, a mensagem implícita, a mensagem subliminar é passada para o mundo de que o Brasil está do lado desse ataque. Ah, mas isso não tem nada a ver, Marco. Por que você está falando isso? Se não tem nada a ver, por que então nosso querido presidente não saiu da Rússia e fez uma visita de paz também para a Ucrânia e demonstrou toda a sua solidariedade ao povo ucraniano? Ao invés disso, ele falou que tem solidariedade com a Rússia. Como assim? Enfim, não sou o dono da verdade, não sou nenhum historiador, não sou especialista em geopolítica, mas essas coisas são óbvias e eu estou falando aqui baseado em fatos do que aconteceu recentemente. Então deixa aí nos comentários o que vocês estão achando e o que vocês acham disso. Se vocês discordam, ó, manda ver. Agora, onde tudo isso vai parar? Será que a gente tem um cenário otimista? Será que nós podemos ter uma visão de um futuro melhor depois de tudo isso que está acontecendo? Tudo isso vai depender da Rússia nos próximos capítulos desse jogo de War, desse jogo de tabuleiro aí. Vocês já jogaram War? Eu era viciado nesse jogo e até hoje eu desafio quem quiser jogar War comigo, porque ó, é difícil ganhar do papai aqui. Se a Rússia cumprir com as suas ameaças de aumentar o preço do petróleo ou parar de vender petróleo para os países da Europa ou para alguns outros países que ela fornece, aí que a crise vai estourar de vez, meus amigos. Mas isso é uma tomada de decisão, é uma manobra muito arriscada e eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Porém, outros países que também são produtores de petróleo fortíssimos e que fazem parte da OPEP podem entrar no jogo de forma mais contundente e talvez fazer um acordo para que isso melhore e talvez os preços voltem a baixar um pouco. Então, basicamente, nós temos dois cenários. Um deles, a Rússia pode cumprir com essas ameaças e ser mais rigorosa e fazer o caos total. Ou, por outro lado, essa guerra maldita acabe logo e as sanções com a Rússia diminuem pouco a pouco. E como esse ano tem eleições, é um ano eleitoral, quem sabe, né, o nosso governo não decide trabalhar, entrar num acordo e fazer algumas coisas ali com a Petrobras para que a gente consiga ter um ajuste nos preços decente. É óbvio que para os preços dos combustíveis realmente baixarem de forma considerável aqui no Brasil, muitas coisas precisavam acontecer. Esse ano, como nós temos eleições, provavelmente a gente consiga ter um consolo, vão maquiar de forma ali temporária ou momentânea toda essa situação e a gente talvez consiga ver nas bombas uma diferença razoável no preço dos combustíveis. Porém, para uma mudança de fato acontecer, nós precisávamos que tivesse uma reforma tributária e uma nova política de preços com os combustíveis no Brasil urgente. Meu parceiraço Rodrigo Defini pediu para eu dar algumas sugestões e comparar custo-benefício de carros elétricos híbridos e mostrar para vocês se vale a pena fazer um investimento num carro elétrico ou híbrido neste momento. E a minha opinião sincera sobre isso é de que
os carros elétricos 0 km estão subindo cada vez mais os preços. Apenas 2% da população no Brasil tem carro elétrico hoje. E o preço do níquel, que é a principal matéria-prima para construção e produção das baterias dos carros elétricos, aumentou mais de 70% nos últimos dias. Então, mesmo os carros elétricos, ainda assim, são muito difíceis de ter acesso. E o povo, no geral, o povo que está sendo realmente impactado pelo preço dos combustíveis lá em cima, é o povo que não tem acesso a um carro elétrico ou híbrido ainda. Eu mesmo tenho o Ford Fusion e eu já sonhei, já cogitei comprar a versão híbrida do Fusion, porque é um carro sensacional, eu gosto muito, mas infelizmente o preço está cada vez mais alto do carro, mesmo seminovo. E aí você pensa, poxa vida, mas será que vale a pena? Até pode ser, para quem tem condições até pode valer, mas quem é que vai hoje conseguir dar conta de comprar um carro elétrico, mesmo usado, ou um 0 km ou um híbrido? Então, na minha opinião, é muito difícil considerar o carro elétrico ou híbrido como uma solução, porque os preços estão subindo uniformemente em todos os mercados. Carro etanol, não se iluda, meu amigo. O preço do combustível subiu de forma geral. Gasolina sobe, etanol sobe, então você não vai fugir. Se você usa etanol no seu carro, beleza, você pode continuar usando, vai estar um pouco mais barato que a gasolina, mas o preço também vai subir, então não muda muita coisa. Mas vamos lá, Marco, você disse lá no começo do vídeo que tinha uma solução, que você poderia talvez apresentar uma alternativa para driblar este momento tão caótico, e realmente eu vou dizer para vocês, eu tenho. Mas a minha solução talvez não vai agradar a todos vocês e não vai ser a melhor alternativa para todos. Porém, ela é real e você vai se surpreender. E eu vou apresentá-la agora. Sabe qual é? Ó? Isso aqui, ó. Essa aqui é a alternativa, essa aqui é a salvação. E não é esse modelo de moto não, tá? Não é a Harley Davidson FX Hydra 1949 não, apesar de ser uma moto que eu acho linda. Sabe qual é a solução? É você considerar, meu amigo, a possibilidade de começar a andar de moto. Você já parou para pensar nisso? Você roda muito, você precisa todo dia dirigir quilômetros e quilômetros e não sabe o que fazer para economizar combustível? Você já considerou a possibilidade de comprar uma moto? Eu já tive uma Harley Davidson e para quem conhece sabe que a Harley tem a fama de ter motos muito robustas e fortes, né? E que não necessariamente focam na economia. Porém, a minha moto, que era uma 48 de 1.200 cilindradas, uma moto que pesava mais ou menos ali uns 130 quilos e tinha um motor extremamente forte com torque absurdo. Essa moto fazia sabe quanto, meus amigos, por litro? 17 quilômetros por litro. Ah, mas eu não quero uma Harley Davidson, eu não tenho dinheiro para comprar uma Harley Davidson. Meu amigo, sabe quanto que custa uma Titan, ou uma motinho barata que você pode pegar, ou até mesmo uma scooter, que são motinhas que rodam super bem, confortáveis, a maioria delas você nem precisa trocar marcha. Uma moto dessas faz até 35 km por litro. Então, considere essa possibilidade. Se você tem condições físicas, se você tem habilitação ou se você ainda não tem, considere a opção de ir de moto para onde você precisa ir, meu amigo, porque pelo menos temporariamente, essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção para você fugir dessa crise dos combustíveis e economizar uns bons cruzados aí no seu bolso. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem ficou comigo até o final, ó, aproveita, deixa aí seu like. Se você está comigo até agora, esmaga esse like aqui. Deixa seus comentários. Concordou com tudo que eu falei? Concordou parcialmente? Não concordou com nada que eu falei? Achou a ideia da moto absurda? Deixa aqui embaixo. Vamos discutir. Eu respondo todos os comentários e a gente pode trocar uma ideia legal aí. Beleza? É isso aí, vou deixar 2 vídeos como sugestão aqui para vocês. Espero que vocês curtam. Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus e valeu!